João capítulo 12, versículo 27. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta terra, para isto vim, para esta hora vai chegar, uma hora eu me encontro com ela. Pai, glorifica o teu nome. E então veio do céu uma voz que dizia: já tenho te glorificado, e outra vez eu vou te glorificar. A multidão que estava ali olhando para ele e ouvindo a voz, uns diziam: é a voz de um trovão. Outros diziam: não, é a voz de um anjo. E respondeu Jesus: não veio esta voz por minha causa, mas essa voz veio por vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, eu vou atrair todo mundo para mim. E isto dizia ele, de que modo ele haveria de morrer. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. O que nos separará do amor de Deus? O que nos tira da presença de Deus? Eu quero cumprimentar vocês que estão aqui, que Deus te abençoe. Quero cumprimentar o pessoal que está assistindo online, que Deus os abençoe, que Deus honre cada um de vocês. A obra de Deus Deus tem um self-service para nós hoje. E muitas vezes a gente escolhe comida e não busca comida, não tem fome. Tem tanta comida, mas não temos fome de comer. Você entendeu? A fome da presença. E quem está falando sobre esse texto é Jesus. Ele está dizendo sobre uma experiência que ele está vivendo. E tem gente que diz assim: o que está havendo? E Jesus diz assim: é precisamente por vós, por causa de vós, que esta voz veio do céu. Foi por vocês. Jesus dizendo, porque eles ficaram questionando: é voz de anjo, é voz de trovão, porque eles haviam ouvido a voz do céu que dizia: este é o meu filho, e eu já te glorificarei. Porque quando Jesus diz assim: Pai, glorifica a minha vida em ti, porque é uma hora muito difícil, a hora que eu vou viver agora, que é de entregar minha vida pelo mundo. Aí ele diz: glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Aí Deus diz assim: eu já tenho glorificado a você, e vou glorificar mais ainda. Aí as pessoas ouvem essa voz, e alguns dizem assim: é um trovão. Aí outros diziam: não, é um anjo que falou. Aí Jesus responde e diz: não veio esta voz do céu por minha causa, mas veio, versículo 30, por causa de vocês. Deixa eu dizer algo para você, querido. Tudo que Deus faz no mundo é por causa de mim, por causa de você. Amém? Toda obra de Deus é por causa do homem. Toda obra de Deus é por causa de nós. Deus fala por causa de você. Deus se manifesta em algum lugar por causa de você. As pessoas se locomovem de milhares de quilômetros dirigindo por causa da fome de Deus. Elas querem encontrar Deus, e Deus está se revelando e se manifestando para nós. Mas muita gente não tem fome. Você entendeu? Muita gente não quer. Muita gente não quer. Deus está fazendo algo nesse tempo, mas as pessoas não estão entendendo. Deus está falando, mas não está havendo entendimento da voz de Deus, sabe? Elas estão naquela confusão. É um anjo?
É trovão? O que é isso? O que eu ouvi é a voz de Deus ou é a voz do tempo? É a voz de Deus ou é a voz da natureza? O que eu estou ouvindo é a palavra de Deus ou a voz de qualquer som, qualquer coisa? É um relâmpago, é alguma coisa qualquer. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos discernir a voz direta de Deus. De dizer, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo, Deus está falando com a minha geração, Deus está falando com a minha igreja, Deus está falando com o meu povo, Deus está falando com as pessoas, Deus está falando, não é o tempo, as circunstâncias, é Deus. Temos que aprender a discernir a voz de Deus no meio das circunstâncias, amém? A multidão, verso 29, que estava ali ouvia e dizia, é a voz de um trovão, outros, não é a voz de um anjo. E Jesus diz assim, não é por minha causa que Deus está falando, é por vós. Vamos abrir o nosso entendimento, abrir o nosso ouvido, abrir o nosso coração, para entender o que Deus está falando, senão a gente vai ouvir a nossa própria voz, ou ouvir a voz de qualquer um outro, que vai nos dar direção de forma errada. Tem muita gente que está ouvindo vozes estranhas, ou está se perdendo no meio das vozes. São muitas vozes. Mas qual é a voz verdadeira? Qual é a voz que nos dá destino? Qual é a voz que nos dá direção? Qual é a voz que nos alcança, que muda-nos? Nós estamos numa geração confusa. E estamos numa geração que tem tudo, mas que não busca a Deus. E eu vi aquele povo movendo, muito fácil, as pessoas entrando na dimensão do que Deus estava ministrando naquele lugar. E eu falei, é impossível estar aqui e não sentir Deus. Não era por causa da multidão, mas é por causa do coração. Entende? E Jesus se sente angustiado. No verso 27 ele diz, a minha alma está perturbada, e que direi eu, Pai, salva-nos desta hora? Mas eu entendo que é precisamente para esta hora que eu vim, é que eu estou aqui. Jesus aqui estava numa confusão, porque ele, emocional, podemos dizer assim, e até mesmo mental, do que ele estava vivendo. Ele estava sendo pressionado, ele sabia que agora ele teria que encarar uma cruz, encarar uma crucificação, e agora ele entra numa crise, mas ele entende que no meio dessa crise, todo o sacrifício que ele estava vivendo, era porque havia um propósito para a vida dele. Você entendeu? E ele diz, foi para essa hora que eu nasci, e eu não posso fugir dela, eu não posso ir embora, eu tenho que viver essa hora chega para todo mundo que tem um propósito. Você tem um propósito? A hora de Deus, de cumprir o chamado de Deus, chega para todo mundo. Só que eu vejo Jesus numa crise, sabe por quê? Porque quando você está diante do desafio de cumprir o chamado, a missão que Deus te deu, você vai passar por crises. Vai ter hora que tu vai olhar para o teu propósito, para o teu objetivo, para aquilo que Deus te chamou para fazer, e você vai olhar e vai sentir medo, é natural. Quando você começar a ver o peso, o preço e o sacrifício do chamado que Deus tem para a sua vida. Você vai olhar e vai dizer, meu Deus. Vamos até falar o que Jesus falou. A minha alma está perturbada. E o que eu vou dizer? Senhor, me salva desse momento. Me tira desse momento. Não me permita passar pelo crivo da aflição para cumprir o teu chamado. Mas precisamente, ele diz, para essa hora eu nasci. Se eu fugir dessa hora, então todo o propósito que Deus pensou, planejou para a minha vida, não será nada. Ninguém cumpre o chamado de Deus, o propósito de Deus, se não estiver disposto a encarar o que vai acontecer.
Ninguém que tem um propósito, que tem um chamado, irá cumprir o seu propósito, o seu chamado, sem pagar um preço alto. Sem sentir vontade, muitas vezes, de desistir. Você vai encontrar o seu propósito, vai olhar para ele, vai ver o quanto difícil ele é, e você vai ter até medo de encará-lo. Tem muita gente com medo do que Deus chamou para ser e fazer. As pessoas que não entendem o propósito, que não entendem o chamado, que não entendem o projeto, elas não irão viver o projeto. Porque para você alinhar o projeto de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, e discernir claramente a voz de Deus para você, você vai precisar encarar o que vem pela frente. E muitas vezes, você vai ter que encarar projetos humanos que virão contra você, propósitos humanos, vozes humanas, vozes de confusão. As pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, vendo Jesus, mas não entendiam a voz, a mensagem de Jesus, porque sua mente estava confusa. Às vezes você vai ficar junto de pessoas que estarão confusas. Elas não saberão o que fazer. Elas não sabem como agir, porque elas estão em confusão. Entende? Mas você sabe que está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe que está cumprindo o chamado. Você sabe que está cumprindo o seu mistério, o seu dever, aquilo para o qual Deus te chamou para ser e fazer. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus tem um propósito com a sua vida. Talvez bem diferente daquele que você tem pensado. Diga para a pessoa, diga: mas antes de você cumprir o propósito, você vai ter que fazer renúncias. E a primeira renúncia é do seu próprio ego, é da sua própria vontade, é dos seus próprios planos. Está preparado para isso? Essa é a questão. Muita gente não está preparado para o propósito de Deus. Jesus diz assim: a minha alma está angustiada. O propósito traz angústia muitas vezes. Diz: estou perturbado. O que é perturbação? Senão uma confusão mental, emocional, uma confusão de ambiente dentro de si. É aquela incerteza do que você está vivendo e sendo. Mas é nessa hora que Deus está dizendo: é necessário que esse turbilhão de coisas aconteçam em você, para primeiramente tirar o que está errado e botar você em ordem. Amém? Deus nos trabalha, Deus nos cura, Deus nos restaura primeiro, porque Ele vai nos usar. Glória a Deus. Ele vai nos usar, mas é necessário que Ele faça o que tem que ser feito. O que ocorre com muitas pessoas é que não entendem isso, e na hora da confusão, elas abrem mão do seu propósito, elas abrem mão do seu chamado, elas abrem mão da bênção de Deus para a sua vida. Amém? Verso 28, Jesus diz, a Bíblia diz: Jesus orou e disse: Pai, glorifica o teu filho. E Deus responde: eu já te glorifiquei, mas eu vou glorificar mais uma vez. Essa glória não é aquela da presença manifesta de Deus. Essa glória é uma espécie de blindagem que muitas vezes Deus precisa trazer para mim e para você. Porque na hora do conflito que você está vivendo, seja emocional, seja espiritual, é necessário que Deus nos blinde para que a gente não cometa erros, não cometa falhas. Amém? Talvez você esteja num processo de blindagem hoje. Deus está blindando as tuas emoções, blindando o teu coração, blindando a tua fé,
blindando o teu espírito, para que você não cometa erros e não estrague todo o projeto de Deus para a sua vida. Sabe que eu estou vendo as pessoas estragando o plano de Deus para a vida delas, porque não estão blindadas. Elas não estão preparadas. E elas não procuram entender o que estão vivendo. Elas não procuram compreender o que está acontecendo com a sua vida. E elas abrem mão de coisas eternas, de coisas maravilhosas, de coisas tremendas, porque elas estão totalmente com a mente vedada da revelação, daquilo que é espiritual. Se Jesus não estivesse conectado com o Espírito, talvez ele não entenderia a voz de Deus, dizendo: eu já te glorifiquei, mas vou te glorificar outra vez. Eu vou blindar você de novo. Eu estarei contigo novamente. Na hora que você tiver que encarar o projeto da cruz, você vai estar lá, mas eu vou estar contigo. Eu vou estar preparando você para passar pelo processo, sem que você comprometa o propósito. Fala para o vizinho, diga: passe pelo processo, sem comprometer o propósito. Diga: quando você não entende o processo, você compromete o propósito. E quando você não entende o propósito, você rejeita o processo. Você entendeu? Quem não entende o propósito, rejeita o processo. Mas é o processo que te leva ao propósito. O que Jesus está dizendo aqui, que ele está na crise. Mas ele diz: mas o que eu vou dizer? Me tira dessa hora, Deus. Mas ele entende, foi precisamente para essa hora que eu nasci, então eu vou encarar a hora. Ela chegou a hora. Fala para o seu irmão, diga assim: a hora de você cumprir o teu propósito vai chegar. Diga: chega para todo mundo. Só tem um detalhe, que antes de você cumprir o teu propósito, a tua alma, as tuas emoções e às vezes a tua razão vai conflitar com o propósito de Deus para a sua vida. E diga: acredite ou não, mas antes você vai enxergar o tamanho do problema, da dificuldade, da oposição e das adversidades para o teu propósito. Sabe o que Jesus está vendo nessa hora? Para ter a sua alma angustiada, ele está vendo a cena do Calvário. Ele vê cada soldado romano com um chicote na mão. Ele vê os caras lá com aquela coroa de espinho e cravando na sua cabeça. Ele vê o soldado ferindo o seu lado com a lança. Ele vê os chicotes golpeando, retalhando a sua carne. Ele vê tudo isso. Ele vê a oposição dos malfeitores. Antes de você cumprir o teu chamado, você encara o tamanho dos problemas que vão se opor àquilo que você vai fazer ou construir para Deus. Esse é o problema. E pessoas não estão muito interessadas em encarar tudo isso. Amém? Agora, Jesus diz: é tudo por causa de vocês. Não é apenas por minha causa, é por vocês. Tudo é por vocês. A voz que vocês ouviram é por vocês. O sacrifício que eu estou pagando e vou pagar é por vocês. O momento que eu estou vivendo de conflito emocional é por vocês. E vocês vão entender tudo isso. Vocês vão compreender tudo isso. Nós estamos vivendo o tempo em que Deus está nos levando para a verdade. Está nos levando a olhar novamente para a sua palavra. E sabemos que nós estamos inclusos nela. É por causa de nós que a palavra está lá.
É por causa de você que a palavra está escrita. É por causa da sua família que está tudo lá. Nós temos um compromisso com Deus e Deus vai nos cobrar. Amém ou não? Porque Deus nos inclui no seu plano perfeito. Deus nos colocou no seu plano perfeito. A multidão está sempre por perto, confusa como sempre. Multidão é despersonalizada. Multidão não tem identidade. Multidão não tem nome. Multidão não tem endereço. É multidão. Mas você não é multidão, você é específico, você é um. Você é um escolhido, você é um que Deus fala, com quem Deus fala, e um a quem Deus deu um projeto, um propósito, amém? E você entende para a hora que você foi chamado. Eu não sei qual é a tua hora, mas seja ela qual for, ela vai chegar. Eu não estou falando porque quando se fala isso, tua hora chegou, né, fulano? Está se referindo à morte, não é assim? Eu não estou falando de morte, eu estou falando de propósito. A hora de que você tem que encarar para aquilo que você nasceu. O propósito para o qual você nasceu. E essa hora chega para todos e você vai ter que viver isso. Amém? Então Jesus diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O que Jesus está dizendo? Quando eu assumir o meu mistério, o meu propósito vai trazer um juízo para quem governa o mundo. O príncipe deste mundo será julgado e será expulso. Hein? E até mesmo quando eu for levantado na cruz, ele diz, levantado no madeiro da terra, que é a cruz, eu vou atrair todo mundo para mim. Amém? Para dizer o seguinte: o fechamento do propósito que Deus tem para a nossa vida não é nada natural, não é nada normal. Quem pensa que Deus está nos chamando para uma aventura qualquer, está enganado. Deus está te chamando para encarar um propósito, amém? Você não foi chamado apenas para ser salvo, você foi chamado para ser alguém que faz a diferença. Mas aguenta o processo, porque para você chegar lá, você tem que passar por etapas. E essas etapas não são fáceis. Você terá sua fé provada. Você terá o seu caráter testado. Você terá a sua integridade testada. A autoridade que Deus te deu vai ser testada. Ninguém tem autoridade em determinada área se não for provada naquela área. Você entende? A autoridade que alguém tem em determinada área só lhe dá autoridade quando você é provado e passa por ela. Se alguém quiser provar que tem autoridade em alguma coisa, mas se fugiu de todo o processo, então, certamente, essa pessoa não tem autoridade. Sabe uma coisa que faz com que Satanás trema diante de uma pessoa? É quando essa pessoa, em determinada área da sua vida, que ela mais foi tentada, ela vence. Quando ela vence, ela se torna forte. Quando ela se torna forte, ela se torna invencível, imbatível. Quando ela se torna imbatível, ela se torna respeitada. E é aí que a autoridade dela é estabelecida. É isso que dá autoridade para alguém. Entendeu? Jesus diz aqui mesmo, nesse capítulo, ele diz assim: eu dou a minha vida de graça.
Eu dou a minha vida espontaneamente. Ninguém a tira de mim. Porque quem acha que Satanás ganhou autoridade sobre Jesus, levando-o para a cruz, Jesus foi para a cruz porque quis. Ele foi um voluntário da cruz. Entende? Aquele filme do Mel Gibson, que fala sobre a crucificação, você vê uma cena interessante, que quando ele chega perto da cruz, o que ele faz? Alguém forçou ele a deitar? Ele espontaneamente deitou e abriu os braços, colocou na posição. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que viver aquilo. Quando você sabe que tem que viver algo que Deus te deu para viver e te destinou a viver, você não foge dele, você entendeu? Esse é o conflito das palavras de Jesus aqui, quando diz que a alma dele estava perturbada. Quando você foge do projeto, do propósito, você não está apto e não é digno do propósito. Mas quando você o encara, quando você percebe que esse propósito, que esse projeto é para você, você tem que vivê-lo, é a tua experiência. A tua experiência não pode ser passada para outro, ela é tua. Amém? Ninguém pode viver por você, é você quem tem que viver a sua experiência. Porque é vivendo a sua experiência que você ficará forte. É ela que vai te fortalecer e é ela que vai te dar autoridade. Você não terá autoridade se alguém viver por você. Entende? Não dá para você ir para uma universidade e pedir para o seu amigo fazer as provas por você. Ele pode até fazer, mas você não tem autoridade, você não tem direito legal, legítimo, você é uma fraude, você entendeu? Se alguém fizer por você. O que te dá legitimidade é aquilo que você fez. O que te dá legitimidade é o quanto você passou e encarou o que tem que fazer. O que nos torna legítimos diante de Deus é o processo que Deus coloca para nós e a gente encara e passa por ele e chega do outro lado e diz: Senhor, eu venci, eu cheguei até aqui porque eu passei pelo processo. Entendeu? Você viu a sua cruz, você enxergou a sua cruz, você sabe que ela é para você. E você espontaneamente foi lá, deitou e disse: pode meter o prego na mão aí. Porque eu vou viver o meu processo. Eu vou viver o meu tempo. Eu não vou fugir dele. Entende? E sabe o que acontece? Isso te dá autoridade. Sabe por que a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade sobre a morte? Porque quem está com Cristo já morreu e nasceu e ressuscitou. Não é isso que diz a Bíblia? Que nós somos ressurretos com Cristo? O que é um ressurreto? É alguém que morreu e voltou a viver. Então essa é a experiência que Deus dá para mim e para você. E ninguém pode tirar esse direito que você tem de viver a bênção, amém? Agora, aprenda a discernir a voz de Deus no meio da confusão. Aprenda a discernir a voz de Deus no meio do conflito, como fez aqui Jesus. Aprenda a discernir a voz de Deus no meio da crise, no meio da perturbação, no meio da provação, porque nessa hora vem confusão, você vai ouvir um monte de coisa. Mas se você está ligado com Deus, você discerne plenamente a voz de Deus, amém, querido? Você sabe que Deus está falando. Quando Jó estava no meio do conflito, no meio da confusão, o que a Bíblia diz? Que Jó ouviu a voz de Deus de onde? No meio do
redemoinho. O que é redemoinho? É uma grande tempestade em aspiral. Entendeu? Para dizer que quando você está em conexão com Deus, você discerne a voz de Deus no meio do conflito. Você sabe, opa, Deus está falando comigo. Eu ouvi a voz de Deus, eu entendi a voz de Deus. Eu sei que Deus está falando. A multidão dizia, é anjo, não, é trovão, é alguma coisa. E Jesus diz, não, é a voz do Pai. E Ele não falou por causa de mim, Ele falou por causa de vocês. É por causa de vós. Entende? É por causa de vós. Eu estou vivendo um momento, eu estou aqui para cumprir um propósito. Essa é a minha hora, eu vou cumprir o meu propósito. Sabe qual é o meu propósito? É resgatar vocês da religião, da opressão, do que vocês estão vivendo. Eu estou aqui precisamente para essa hora. Então, o que vocês estão ouvindo, o que está acontecendo comigo, essa opressão toda dentro de mim, é precisamente para aquilo que eu nasci. É a hora de Deus para nós. E nós vamos conectar. Eu vou conectar com o propósito que Deus tem para a minha vida e vocês vão conectar com a voz do meu chamado. É o que Jesus está dizendo. Entende? Nós queremos servir a Deus sem pagar preço. É por isso que a igreja está desconectada, está descaracterizada, porque nós precisamos voltar urgentemente ao propósito para o qual Deus nos chamou. Entendeu? Ontem, eu ouvi um pastor falando uma coisa que eu já prego há muito tempo, sobre o evangelho da salvação e o evangelho do reino. E ele disse algo, ele disse, o evangelho da salvação é apenas a porta de entrada para o reino. Mas ele sabe por que a igreja é menina? Sabe por que a igreja continua infantil? Sabe por que a igreja continua sem crescer? Sabe por que a igreja continua adolescente? Andando por aí? Porque a igreja ficou no estágio do evangelho da salvação e não entendeu o evangelho do reino, porque o evangelho do reino é para gente madura, o evangelho do reino é para quem entendeu ser grande, amém? O evangelho do reino vai trabalhar a gente, vai preparar a gente. É uma palavra mais forte, é uma palavra mais incisiva, é uma palavra mais de cobrança, é uma palavra que vai tirar coisas de nós e acrescentar coisa do céu. Entende? Vai tirar a identidade de terráqueo, podemos dizer assim, e vai colocar a identidade do céu. Vai tirar valores que são subjetivos e plenamente terrenos e passageiros e vai colocar coisas eternas. São princípios, são valores, comportamento, atitude, ação, que fazem com que a gente viva a postura do reino na terra. Enquanto isso não acontecer, nós somos apenas repetitivos de uma ideia religiosa que não nos levou para a maturidade, para o campo da mudança, da transformação. Aí a gente vê uma igreja infantil, menina, adolescente, cristãos que ainda não se firmaram, que não criam raízes, que não têm identidade. Entendeu? Cristãos totalmente desconectados com a visão do reino e controlados por ideologias que não batem com a Bíblia, não cresceram, não se desenvolveram, porque receberam o evangelho da salvação e ficou lá. Ficaram na porta e não entraram para a posse do reino. Porque para a posse do reino você tem que amadurecer. Para possuir o reino você tem que ter
o caráter e a identidade do reino. Então é disso que Jesus está falando. Ele diz: anda enquanto há luz. Para que as trevas não vos apane. Porque quem anda nas trevas não sabe por onde vai. Ele está falando para uma geração de religiosos. Isso aqui está no verso 35. Disse Jesus: por um pouco de tempo eu sou a luz, e ela vai estar no meio de vocês. Andai nela enquanto tem luz. Porque Jesus está dizendo: enquanto eu estou aqui tentando esclarecer, eu sou luz. Mas o dia que eu sair, as trevas dominarão. E quem anda nas trevas vai ser apanhado pelas suas obras. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Nós temos uma geração que não está em Jesus, que não tem Jesus, que não anda nos passos de Jesus, que não buscou Jesus como modelo, como protótipo de Deus, não copiou Jesus, não copiou os processos de Deus, a mensagem de Jesus, os valores de Jesus, os princípios de Jesus, não está andando com Jesus, não vive a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, não tem a luz, anda em trevas e será apanhado pelas trevas. As trevas se tornará uma armadilha e eles vão cair. Vão ser destruídos. O que a gente precisa fazer? Andar na luz. Verso 35 ele diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. O que ele está dizendo? Enquanto nós estamos tendo luz, vamos acreditar na luz, vamos nos entregar à luz, vamos viver a luz, para que a gente se torne filhos da luz. Não tem como sermos filhos da luz se não andarmos na luz, entendeu? Se não nos entregarmos à luz. Jesus está falando para uma geração confusa, que não sabia se era a voz de trovão, ou se era a voz de anjo, ou se era a voz de Deus. Aí ele diz assim: havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles. Você já viu Deus se retirar e esconder-se de nós? Jesus falou isso. Depois de ter falado dessa forma, retirou-se Jesus e escondeu. Nós estamos falando de João 12. No 36, ele se escondeu deles. Quando é que Deus se esconde de uma geração? Quando é que Deus se esconde de uma família? Quando é que Deus se esconde de uma cidade? Quem é que se esconde? É quem não quer ser? Quem é que se esconde? Quem não quer ser visto, encontrado ou achado, não é isso? Jesus falou e se escondeu. Por que Jesus falou e se escondeu daqueles homens? Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração daquela geração, de fariseus, de escribas, de saduceus, de pessoas curiosas que ouviam um bom discurso, mas que não se entregavam. Jesus se esconde de uma geração que não queria a luz, entende? Que ouvia a mensagem, mas que queria continuar com a sua natureza de trevas. Que viu a luz se manifestar, mas não aceitou, disse: eu não quero viver a luz. Querido, isso é terrível para uma geração que conhece a verdade, que ouve a verdade, que conhece a luz, mas não quer a luz. Deus se esconde dessa geração. Jesus sabia e disse: eu não quero ficar com essa geração, eu não quero que eles me vejam, eu não quero que eles me sigam, porque eles não são verdadeiros. Eles preferiram andar nas trevas, eles são filhos das trevas. Eles não discernem a voz de Deus. A pior coisa é uma geração ser rejeitada por Deus. Aí você pode dizer: mas Deus rejeita? Claro que rejeita. Teve civilizações que Deus permitiu a sua destruição. Por quê? Por causa das suas obras que eram más, diz a Bíblia.
né? Então o texto diz aqui que depois que Jesus falou, retirou-se do meio deles e se escondeu. Não quero que me achem, não quero que me procurem, se não querem os meus valores. Você entendeu? Esse é o evangelho que transforma. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente precisa ouvir direto de Deus: o Senhor está se agradando das minhas obras? Será que eu não estou andando nas trevas? Será que os meus passos não são muito mais para o lado das trevas do que para a luz? Porque Deus está trazendo a sua revelação para a nossa geração. É impossível para o homem secularizado dizer: eu não ouvi Jesus. Por isso que é muito ignorante alguém, um cristão, evangelizar hoje, usando a seguinte expressão: você já ouviu falar de Jesus? Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Não é essa a pergunta. A pergunta é: entre um projeto de trevas, uma proposta das trevas e a proposta da luz, o que você prefere? Jesus é a luz. O que você prefere? Entende? Na década de 1960, 50, poderia-se dizer: você já ouviu falar de Jesus? Hoje não. Hoje é uma expressão ignorante, porque todo mundo já ouviu falar de Jesus. Até o maior missionário do mundo, chamado Google. Ele sabe, é só perguntar dele que ele responde. Toda a biografia de Jesus. Entendeu? Versículo 37. Olha o que Jesus diz. Embora tivesse, olha o que diz o texto, embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele. Isso é difícil, né? Você fazer tanta coisa que revele, que demonstre a sua verdade, a sua mensagem, a sua realidade, e alguém dizer: mesmo assim, não acredito. Não acredito. A tua mensagem tem gente que não acredita? Tem. Jesus também. Agora, quem são as pessoas que não acreditam em Jesus? Que veem os milagres de Jesus, mas não acreditam? Deixa eu te responder quais são. São pessoas que preferem viver escravas mental e espiritualmente, para não receber a revelação da transformação, que muda. Você entendeu? Jesus queria libertá-los, mas eles queriam continuar nas trevas. Jesus queria perdoá-los, mas eles queriam continuar com acusação, com pecado, com peso da condenação. Jesus queria tirá-los, quebrar suas cadeias, suas correntes emocionais, espirituais, mas eles queriam continuar, porque às vezes a pessoa se torna tão escrava de algo, que ela prefere continuar com a sua visão, com a sua mentalidade nas trevas, do que ser tirada de lá. E nós vemos pessoas assim o tempo todo, a geração inteira. Gente que diz aqui: embora tivesse Jesus operado tantos sinais diante deles, não criam nele. Não criam. Não acreditavam. Não entendiam. Não queriam. Não aceitavam. Hã? Parece muito com o nosso tempo, né? As pessoas estão vendo Deus agindo claramente em determinadas coisas, mas elas insistem em ficar na sua incredulidade. Elas insistem em permanecer com a sua visão, com a sua mente escravas. Elas não querem libertação. É por isso que nós precisamos pregar para a nossa geração.
mas também até isso é profético, até isso está na palavra. Olha o que diz o verso 38. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, quando diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? O profeta Isaías já falando a expressão do Messias. Quem creu na nossa pregação, já estava dizendo que haveria uma geração onde você vai pregar, 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 e eles não vão crer na pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor, referindo-se à mão direita de Deus, que é Cristo. Para que geração será revelado Jesus? Deixa eu te falar aqui, igreja do Senhor, irmão, nós estamos vivendo esse tempo profético, estamos pregando para uma geração que está surda espiritualmente e não quer ouvir. Você entendeu? Não quer ouvir a verdade, foge da verdade, a verdade conflita dentro dela. Aí o profeta diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele diz assim: por isso não podiam crer, porque, como disse ainda mais o profeta, estão cegos, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração e não se convertam e não permitem que eu os cure. Palavra dura, né? Uma geração assim, que cegou o entendimento, olhos cegos, coração endurecido, para não se curvar, se quebrantar diante da verdade, olhos cegos para não enxergar a revelação da palavra de Deus, coração endurecido para que não entendam a palavra de Deus e para que não se convertam a Deus. E ele diz: estão doentes, mas não aceitam a minha cura. Eita, geração confusa, foi a geração de Jesus, é a mesma geração que nós estamos vivendo, mas não podemos parar de pregar o Evangelho. Você não pode parar de pregar. Pregue para os cegos, pregue para os surdos, espiritualmente falando, pregue para os doentes, emocionalmente falando, para que eles se convertam, sejam curados pelo poder de Deus, amém? E a venda dos olhos caiam, e eles percebam e entendam. 41, estas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória e falou dele. Depois que ele falou, olha o que aconteceu, a venda caiu. 42 diz: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Entendeu? Já conheceu alguém que crê em Jesus, mas porque faz parte de uma elite, de um grupo, fica secreto e diz: eu não vou me expor, porque eu não quero ser expulso do meio deles? Já viu alguém assim? Prefere negligenciar a sua fé, prefere maquiar a sua fé, o seu chamado, porque não quer ser exposto, não quer ser expulso do seu grupo. É melhor sermos expulsos, não sermos aceitos do grupo daqueles que são puramente humanos ou materialistas, do que perdermos a nossa comunhão e a nossa revelação e a nossa intimidade com o Espírito de Deus. Sim ou não? O verso 43 diz: eles fizeram isso porque amaram a glória, muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? E vou parar por aqui, porque o texto nos leva para muitas coisas. Continue lendo para você ver. É a verdade que Jesus está dizendo.
Mas tem gente que prefere a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem gente que prefere o louvor dos homens do que ser aprovado por Deus. Tem gente que prefere estar no meio de pessoas que digam para ele, que deem tantos likes, lá, vai lá, no like. Envie de like. De aprovação humana. E tem medo de se expor. Mas vou dizer uma coisa para você, quem tem medo de se expor, ou tem medo de perder a glória dos homens, poderá comprometer a glória de Deus na sua vida. Entende? Chega uma hora que nós temos que decidir quem somos. E eu creio que nós estamos indo para esse momento. Deus está conduzindo a igreja, o povo dele, para essa hora. Aí nós somamos com a palavra de Jesus. Precisamente foi para essa hora que eu nasci. Que eu vou dizer, meu Deus, me tira dessa hora ou eu encaro? Então está chegando a hora de você ir para um cruzamento, onde você não tem muita escolha. E você tem que decidir sua vida, sua fé, sua família, seu ministério, sua casa. Para onde você vai? Para onde você vai seguir? Porque é lá que você vai decidir toda a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.